Nelson, pegando uma parte da nossa discussão e de um texto que você escreveu, eu li acho que ontem, se não me engano, sobre a questão salarial no Brasil, a precarização do trabalho e tal. Porque quando você olha a taxa de desemprego, 7%, você fala, tá legal, né? Tá indo bem e tal, frente às nossas condições históricas e tal. Não é pleno emprego, mas a taxa tá boa. Mas que salário é esse? Já perguntaram que país é esse? O Francelino Pereira, lá atrás, nos anos presidente da Arena, quer dizer que a Arena era o maior partido do Ocidente. Depois o Legião Urbana tocou nisso. Que salário é esse? Então, ele é, do ponto de vista da média, né, tá certo? Ele é um salário médio no Brasil de R$3.000, mais ou menos, que são mais ou menos 2 salários mínimos, né? Quer dizer, é ruim, logicamente, mas é uma média, né? Quando a gente fala a média, a gente está sempre colocando todo mundo no mesmo saco. E aí, quando a gente na análise do detalhado, do pormenor, a gente começa a ver aonde que o emprego cresceu mais, aonde que ele está, né, se expandindo. São nas ocupações que pagam um salário menor comparativamente, né? E algumas também que pagam salário muito bom, mas a grande parte que pagam salários mais baixos e que também tem condições de trabalho, eu diria, mais flexíveis, ou vamos dizer, tem um contrato de trabalho mais flexível, um pouco mais precário. Então, nessa análise, por exemplo, que você leu, eu estou dizendo lá, olha, tá certo, tem muitos empregos que são criados aqui e que são ou por conta própria, ou com pouco tempo de trabalho. Então, você está perdendo no Brasil aquele vínculo formal de emprego tradicional que a gente tinha e está criando ocupações que são bicos, que são mais temporárias, tal. Isso, do ponto de vista da força de trabalho, do ponto de vista, vamos dizer, do bem-estar das pessoas, é muito ruim, né? Então, você está dizendo que o desemprego está baixo, mas muita gente continua reclamando. Como é que pode estar reclamando com desemprego baixo? É a questão da qualidade do emprego. E isso vai ter um impacto na Previdência. Sim, porque as pessoas vão deixar de contribuir para a Previdência, porque vão para o se vira, né, tá certo? Vão se virar, né, vão para o rapa, vão para, enfim, né, quer dizer, vão para a rua, vão para fazer alguma atividade precária rápida, e aí não tem jeito, né? A própria Previdência vai sofrer com isso. O governo lá na frente vai ter que pagar algum benefício para esse pessoal. Não vai. Então, não vai. Vai é o ou que não o Mário vai? está falando. Pode ser que não vá. Vai estrangular. Tá certo? E vai estrangular e você vai ter uma situação séria, até porque a gente tem uma mudança demográfica séria também. Permite adicionar uma informação interessante aqui dessa análise do Nelson, o mercado de trabalho. Aliás, o mercado de trabalho, né, Nelson, exige parar para pensar sobre ele. Ele está bem bagunçado esse negócio. E a gente tem ainda, a gente vê uma taxa de desemprego e comemora a taxa de desemprego e vê a população insatisfeita. É isso. O que está acontecendo? A gente tem hoje 15 milhões de cadastros do MEI, microempreendedor individual. Isso é um sintoma, não é bom, isso não é empreendedorismo, não é o brasileiro fazendo uma startup, uma fintech que vai virar um unicórnio, tá? Não é nada disso, a escolaridade desse pessoal é muito baixa, inclusive a grande maioria, a média, né? E há um negócio que é um desequilíbrio atuarial, digamos, um desequilíbrio de contas, para facilitar a conversa. Essas pessoas contribuem com 5% do salário mínimo para ter direito a um salário mínimo de aposentadoria, a aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio reclusão, entre tantos outros. Tá? Essa conta também não fecha. Essa conta não fecha. Tá? E esse pessoal está saindo do mercado de trabalho formal, com a contribuição formal adequada, com o rendimento do trabalho, com todo o pacote seletista, né? Vamos chamar assim, de férias, 13º, essas coisas todas, tá? E indo para esse meio também, que é o MEI, indo para esse meio também. E vira uma relação de empresa, né? Tá certo? É como se você tá um prestador de serviço. Mas isso está dando uma disfuncionalidade bem grande no sistema e rebatendo na produtividade do trabalho. Tá? Esse caminho de 15 milhões de MEI não é o caminho de aumentar a produtividade do trabalho no Brasil. Essas pessoas não estão se qualificando adequadamente, não estão promovendo inovação, absolutamente nada nesse sentido. E estão gerando esse desequilíbrio atuarial. É isso. Passando por você, Andrés, eu vejo, acompanho diariamente o noticiário, e hoje é feio ser seletista, tem uma relação formal de trabalho.
aquilo que foi uma conquista histórica, que vem desde a época do Estado Novo, da ditadura do Estado Novo, a lei do salário mínimo, a CLT, etc., passou hoje a ser uma coisa no discurso, nos influenciadores, que é uma coisa fantástica, que surgiu, gente que não sabe absolutamente nada e influencia milhões. Que você está empreendendo. Empreendendo, tal, e todo mundo vai ser capitalista sem capital, é uma coisa incrível, coisa fantástica. Então, a minha preocupação é justamente essa, quer dizer, e aí vem esse culto do chamado empreendedorismo, tal, que fica se falando, repetindo. E como é que nós ficamos com isso, né? Quer dizer, daqui para frente, na medida em que você não tem mais a relação formal de trabalho, não tem aquelas contribuições, e você está dizendo uma coisa que eu estava espiando a Argentina, que eu acompanho um pouco a política da Argentina, e o problema que os aposentados têm lá, inclusive, uma questão básica, não é nem o alimento, é o remédio. Isso. Quer dizer, antes do alimento, não tem os remédios necessários para se manter. Como é que fica isso? Porque você quebra uma relação formal de trabalho, aquilo é estimulado no discurso político, por políticos irresponsáveis, né? Que diz, não, isso aqui é nada de você pagar impostos, fazer isso. Bem, o presidente da Argentina agora falou que quem paga imposto é bobo, né? Ele acabou da declaração Milei, foi fantástico. Quem paga imposto, então, e que ele quer de volta aquele dinheiro que está embaixo do colchão, os dólares e tal. E quem pagou certo os impostos fez papel de trouxa porque financiou a corrupção. É sui generis em termos sociológicos. Bem, a Argentina tem coisas que só tem na Argentina. O presidente. É um negócio assim, inacreditável. Quando eu vejo declarar... E economista, tem o que é pior, ou pseudo-economista. Então, eu coloco a você, André, como é que fica essa questão? Porque vai chegar uma hora... Nosso crescimento era assim. Quando eu estava na escola, o Brasil crescia 3,2 por ano. Era uma loucura. Hoje é 0,8, 0,7, mais ou menos. Aí a pirâmide está ficando assim. O que vai acontecer? O que é provável que possa acontecer? Bem, só para falar da Argentina, eu não resisto, né? Tem aquela piada de economista que tem 4 tipos de países do mundo, né? Sim. Desenvolvido, subdesenvolvido, Japão e Argentina. Né? que é um caso tão específico ali que é isso. Agora é o seguinte, né? Eu acho que tem uma discussão aí que tem a ver com uma dimensão ideológica que é uma parte da dimensão política que tem a ver com essa ideia dessa solução em si mesmada ao individual. Isso daí tem um reflexo que vai dar no meio, que é isso que o Márcio falou, não é que vai criar uma fintech, vai virar um unicórnio, nada disso. Pelo contrário, quando eu pego o carro de aplicativo, geralmente, para ir, eu fico danado da vida de saber que 20% daquilo vai para fora do Brasil. Está usando o trabalhador aqui, o carro do cara, o risco do cara, e 20% vai embora. Então, e do nosso sistema do SUS, né? Porque se tiver um acidente... Não, e vai embora em lucro. Sim. Lucro. Né? Assim, não estou falando que tem que ser contra a empresa, mas é muito estranha essa relação. Sim. Né? É uma relação muito, na minha opinião, equivocada. Mas esse tipo de discurso desse hiperindividualismo, né? Encontra, por exemplo, ressonância na ideia de que Bitcoin vai virar moeda global. É tudo a mesma coisa. Então, quando você fala de influenciadores, eu falo isso porque fui economista-chefe, dono de corretora, e agora estou com algumas iniciativas justamente de ensinar finanças online. Gente, é um faroeste maluco. O pessoal falando do jeito que fala, eu até, os cursos, assim, até o cara que me ajuda na administração fala, você tem que vender mais, vender mais. Eu falo, gente, mas beira um estelionato aquele negócio. Né? E você criou, dentro desse culto, desse hiperindividualismo, gerou coisas muito sérias. A gente estava falando do mundo do trabalho, e teve uma cena patética esses dias aí no Senado da República, que era sobre uma influenciadora que estava falando de bet esportiva. Bet esportiva virou um problema sério no tecido econômico brasileiro. Sério. Por quê? Porque como as pessoas não acreditam no futuro porque a solidariedade está exaurida, você não acredita que você pode subir de classe social. Você acha que vai ser um lance de sorte sempre. Então, gerou um tipo de doença da alma que é para além do Brasil, isso eu acho que é mais global, né? Que torna esse processo muito mais agudo. Agora, falando dos idosos de novo, nessa falta de conta, a gente pode achar horroroso o que eu falei, por exemplo, que vai ter um monte de idoso com receita na mão pedindo esmola. Mas a gente fez isso com gerações e gerações de criança no Brasil. E ninguém deu a mínima. A verdade é essa. Fora alguns outros, né, que a gente foi construindo, o Estado mais ou menos de bem-estar social, ninguém nem ligou. E aí que eu falo do meu curso, né, que é isso, assim, eu falei aquela conta dos 300 mil. Eu falo, gente, vocês têm que colocar dinheiro em título público, porque vocês têm que se defender disso. A única forma de se defender é colar na dívida pública.
Porque a coisa mais otimizada que tem é isso. Você pega o histórico do dólar, quem estava falando, bateu agora 5,60, se era R$3, vai 2,80 lá em 2003, o que é 22 anos de taxa de juros no Brasil? Sim, é o dobro do dólar. Aí o pessoal fala que tem que comprar dólar. De loucura isso. Do ponto de vista individual, é racional tomar essa decisão. Do ponto de vista do país, é um desastre. Mas aí volta a questão de projeto. E nesse sentido, eu vou falar um negócio meio duro que eu estava falando contigo antes, Vila. Um país é bom ou ruim não pela qualidade moral ou material do seu povo, mas pela qualidade moral e material da sua elite. Eu sou um elitista nesse sentido, porque a elite do Brasil tem responsabilidade com isso. E a gente está de brincadeira até agora. Brincadeira, sem projeto, sem saber para onde quer ir. Vamos indo para o final e agora é o momento bola de cristal. É fácil eu perguntar para vocês que eu não vou... É o momento bola de cristal. E a bola de cristal, em certo momento, vocês lembraram? Vou começar pelo Nelson, passo por Márcio e termina com o André. Crescimento do PIB esse ano. Eu digo isso porque se a gente guarda, e antigamente guardava o jornal, agora não, se acessa no Google, dezembro daquele ano e dezembro do ano posterior, quando você vê a previsão, sempre errada. Algumas vezes crescimento zero teve 3,2. Fala, caramba, que erro. Alguns falam em recessão, o país cresceu 2,5. Para você, o Brasil crescerá quanto? Olha, como você falou, é difícil acertar o número, mas Sim. Eu entendo que vai crescer menos que o ano passado, porque o efeito dessa taxa de juros alta, ele é defasado, ele demora para surtir o efeito total, e isso vai aparecer sobre o nível de atividade. A hora que não tiver mais o impacto do agro, que costuma ser a safra no começo do ano, né, tá certo? A indústria, a gente continua patinando, que é o setor que deveria ser o carro-chefe da economia, que gera os melhores empregos, que gera produtividade e tal, tudo mais. Né? O setor de serviços, todo mundo vai sofrer com essa taxa de juros e endividamento que o André falou. Né? Então, eu acho que... Mas o governo não vai pisar no fiscal esse ano. Então, eu acho que a gente vai crescer menos que o ano passado. O ano passado cresceu algo como 3,5%, certo? Eu acho que a gente tem uma tendência de crescer 2,5%, algum número assim, mas eu não diria um número exato, tá certo? Quer dizer, a gente tem um intervalo de 0,5%. Eu diria que vai crescer menos que o ano passado. Porque você olha para a macroeconomia e fala, né, a não ser que o governo vai expandir muito o gasto público, com esse nível de taxa de juros, etc., não tem como a gente crescer muito, tá? Eu diria algo em torno disso, 2,5%, né? Tá certo? E 26 menor que 25, né? Não, aí 26 eu já acho que o governo vai tentar pisar no fiscal. Se vocês se lembram do último ano do governo passado, aconteceu a mesma coisa no governo Bolsonaro, ele pisou no fiscal, né, não praticou uma taxa de juros tão alta. Eu acho que o governo vai fazer a mesma coisa, ele está preparando o terreno para diminuir um pouco a taxa de juros no ano que vem, certo? Tentar diminuir um pouco a inflação esse ano, abrindo espaço para no ano que vem praticar uma taxa de juros um pouco menor, e aonde ele arrumar espaço ele vai gastar. Pode ser que não faça gasto direto, mas faça o que a gente chama de parafiscal, né? Tá certo? Expanda empréstimo, expanda a linha disso, linha daquilo, tal, etc. Mas ele vai tentar estimular a nível de atividade. Eu acho que 26 ainda cresce mais que esse ano, tá? Agora, é o que você falou, a conta virá para ser paga para o próximo presidente. Márcio, a sua bola de cristal diz o quê? A minha bola de cristal, ela se baseia primeiro em dados, que é importante. O Brasil estava crescendo nos últimos anos 3,5%, estava fora do seu lugar. Tá? Samuel Pessoa esteve aqui e falou que o Brasil tem uma capacidade de crescimento, sem gerar grandes equilíbrios, de 2%. Nossos estudos, em geral, mostram isso, que o Brasil consegue crescer 2%, 2,5%, com a produtividade que tem, com o gasto que tem, com essa confusão macroeconômica que a gente tem. Tá? E o Brasil está convergindo para esses 2%. Tá? E ainda assim vai convergir para esses 2,5% esse ano, ano que vem, tá? Às custas de muito impulso fiscal, de um populismo fiscal lamentável, eu diria, tá? E, obviamente, o aperto de política monetária vai acabar impactando o custo do dinheiro, o custo de empréstimos, o financiamento, os juros, e aí, obviamente, o investimento, e aí 2027 a ver. Né? E, obviamente, os encargos financeiros da dívida pública, a dívida deve continuar subindo. Traduzindo, a gente vai fazer uma travessia para chegar em 2027 e tentar consertar essa casa, que, infelizmente, o balanço do governo Lula 3 não está bom. Está uma economia de aperto monetário muito grande, muito gasto fiscal. André.
Olha, eu tenho o privilégio de falar depois dos dois, daí eu posso fazer uma média parada aqui, né? Mas eu vou falar, o crescimento esse ano, vou colocar um número que me faz sentido, é 1,5. Por quê? Eu estou preocupado com essa dinâmica do canal de transmissão via endividamento das famílias e empresas. Eu vejo muita empresa, como a consultoria hoje em dia, está muito feio. Acho que os modelos talvez não estejam suficientemente bem calibrados por esse nível de excitação que tem dentro dos balanços desse elevado endividamento. Está muito feio esse negócio, então eu acho que é mais baixo. Mas para o ano que vem deve ser mais próximo de 2,5, talvez, por conta de um período eleitoral. Eu não sei se eles estão fazendo também de forma tão bem pensada isso, mas é o que o Nelson colocou, a verdade. Vai se colocar um jeito que os juros vão começar a cair o ano que vem, talvez alguma questão fiscal eles consigam, né, avançar lá. Só que a ideia tem que aumentar a produtividade do Brasil. Não sei se vai ser aumentado. E outra coisa que talvez vai jogar um pouco mais para baixo... Não aumenta, né? Então, esse que é o negócio. Como a gente vai aumentar a produtividade desse país? Não vai ser com jovens aprendendo através de EAD, como operar através de IA. Esquece, isso daí é uma utopia que beira o ridículo. Mas 1,5, 2,5, e aí para 27 tem a questão que o Marcos coloca de forma muito concreta a respeito dessa discussão fiscal. Como eu acho, eu vou colocar minha opinião aqui, que o Lula não ganha, na minha opinião, por que eu acho isso? Porque a eleição de prefeito deixou muito claro que teve uma mudança do ethos do trabalhador, que mesmo com o desemprego baixo, ele entende que essas redes de solidariedade que o PT mais ou menos representa não tem valor. Eu acho que vai entrar alguém mais à direita. Aí eu não sei quem. Isso aí realmente é uma questão. Então talvez ajuste isso um pouco mais, porque vai ter que ajustar, porque crescer a 12%. O gasto público não dá. Só que tem que discutir produtividade, senão vai ser aquele cenário horroroso que eu falei antes. Então, 1,5 esse ano, sei lá. Bem, diz aqui o tempo, eu até brinquei ontem, né? Que o tempo é o senhor da razão, já disse um presidente copiando um poeta francês numa camiseta. Nós melhoramos muito, hein? Teve épocas que no final de semana, sábado, domingo, as pessoas ficam na casa do presidente, então, aguardando com que camiseta ele ia sair, né? Isso era o presidente Fernando Collor. Olha, nós passamos por cada uma. Então eu queria, foi uma conversa, tenho certeza que vocês gostaram, excelente, com o professor Márcio Rolandi, doutor em economia, professor da FGV, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, com André Perfeito, mestre em economia política, economista-chefe e sócio da APCE, e o Nelson Marconi, doutor em economia, professor da FGV e coordenador do Fórum de Economia da GV. Acho que foi muito legal e sempre no sentido do visão crítica, é qualificar a reflexão, né? Sair daquelas explicações são muito simples, que explicação simples não resolve os graves problemas complexos do Brasil, ou não apresenta as boas soluções como elas podem ser reproduzidas em maior escala.